reflexão com o livro Feliz Adolescer e a nossa amiga Flávia Cortes. A Flávia ela é formada em letras pela UFRJ e especializada em educação infantil. Boa tarde, Flávia. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Álvaro. Há muitas moradas na casa do pai. Nos fale sobre esse material. Bom, esse livro, ele é relançamento aqui no CELD. Na verdade, ele teve uma outra capa e agora ele vem com uma ilustração belíssima da Sandra Ronca, que é ilustradora de vários livros infantis e juvenis. E é um livro que, a princípio, eu escrevi para as minhas filhas. Eu tenho 2 meninas. E eu queria falar da experiência que eu tinha quando eu lia o Evangelho e a experiência que, quando eu lia as passagens em que Jesus falava, em que falava do monte, eu senti uma emoção muito grande. E eu, desde criança, aos 11 anos, eu comecei a ler o Evangelho e eu queria estar ali. E eu quis passar isso para elas quando eu fiz a história. E além de, obviamente, passar a doutrina, né, espírita também. Há muitas moradas na casa do pai, não tem como dizer essa frase sem remontar esse momento que a Flávia aqui está se referindo. E nós gostaríamos muito que vocês estivessem aqui para vocês verem a emoção no olhar dela quando ela conta dos motivos que a levou a escrever esse material. Mas eu tenho certeza que daí, pela voz no rádio, pela imagem na TV Nova Luz, também pela Rede Amigo Espírita, vocês são capazes de captar. E Álvaro, Feliz Adolescer, o adolescente e a busca do significado existencial. Conta pra gente o que é que a adolescente vai encontrar nesse material. Boa tarde. Esse livro ele é uma reflexão sobre esse período muito importante do ser humano. Sim. Então ele traz algumas observações, principalmente do livro Adolescência e Vida, que é da nossa querida Joana de Ângeles, um livro referência no assunto. Então nesse livro eu tentei pensar alguns tópicos que do livro da Joana de Ângeles. Ela diz que a adolescência, nós encontramos um laboratório de hormônios operando as definições físicas. Ou seja, existe uma parte que é visível, mas ela afirma que há uma parte invisível que se encontra nesse processo de desenvolvimento. Nessa fase, o ser humano vai lidar com 2 pontos muito importantes. A noção de tempo, que ela muda, e a relação com o outro. Ou seja, o objeto de amor do adolescente não são mais os pais. Esse objeto de amor que o adolescente desenvolve na adolescência, ele agora é voltado a outras pessoas. Nós, pais, sentimos como se fosse um desprendimento. E aí a gente sente a sensação da perda. Porque o adolescente vive, por conta dessas novas escolhas afetivas, um desprendimento do núcleo familiar. E o material escrito para adolescente sempre foca num cuidado. Eu estou te ouvindo falar e estou ouvindo o psicólogo falando. Sempre foca nessa questão desse cuidado que o pai tem que ter, porque nós, pais, temos uma tendência a nos tornar invasivos. Sim. Nesse momento. Nós já somos naturalmente invasivos, mas a criança, na idade da infância, ela não retruca essa nossa invasão. Na adolescência, sim, porque eles estão criando asas, querendo levantar voos, e é uma dificuldade muito grande. A evangelização de adolescentes na casa espírita, baseada nesse olhar do psicólogo, daquele que busca compreender esse universo muito íntimo do adolescente, ajuda? Ajuda. Na adolescência, como a Joana de Ângeles afirma, o sujeito precisa de um tempo para poder absorver esses impactos que se operam na psicologia do adolescente, na psique do adolescente. Então a casa espírita ela vai oferecer um suporte relacional. O adolescente ele vai travar relações com os integrantes da casa espírita, a evangelização, a informação, a reflexão da mensagem de Jesus, da mensagem dos espíritos, e isso vai oferecer ao adolescente esse tempo para ele entender o que está se passando com ele. Isso é importante. Nós, infelizmente, no nosso contexto social,
nós temos poucos espaços para que esse adolescente se autodescubra, esse adolescente encontre o que de fato está acontecendo com ele. A adolescência já é naturalmente um momento de meio caminho andado, né, no processo da nossa reencarnação. Mas e a infância? Você falou que você escreveu para suas filhas, eu fiquei emocionada com a sua emoção quando você tocou no fato do momento em que Jesus disse essa frase memorável, inesquecível. Como é que a criança pode ser levada a entender o que Jesus queria nos falar com esse "há muitas moradas"? Eu acho que tanto a criança quanto o adolescente, em primeiro lugar, ela é muito diminuída. Eu acho que as pessoas, os adultos, eles já foram crianças, eles já foram adolescentes, mas quando eles chegam à fase adulta, aí vem os problemas materiais, vem as preocupações do dia a dia. Acho que a gente esquece um pouco o que é ser criança, o que é ser adolescente. Então a gente acha que a criança tem que receber tudo pronto, né? O jovem também, e esse que eu não sou psicóloga, mas eu acredito que o maior problema do embate dos pais com os adolescentes é porque quer impor as ideias dele, não respeita a opinião do adolescente. E a criança é a mesma coisa. A criança é muito inteligente. E quantas vezes a gente não escuta, né, um pai, uma mãe falando: não, meu filho, ele é diferente das outras crianças. Você vê pequenininho, ninguém ensinou, já sabe mexer no computador, sabe mais do que eu sobre controle remoto de tudo aqui de casa e outras coisas, né? Então, porque a criança é um ser inteligente. E nós fomos também, a gente esqueceu. E foi criança. E a gente acabou entrando nessa vida de... É a minha opinião, mas a gente acabou entrando nessa vida de adulto e que vem tudo formatado pra gente. A gente vai pro trabalho todo dia ou pra faculdade todo dia. Sim, a rotina ela é formatada, né? A rotina é algo uma resposta pronta da gente. Mas eu quis, no meu livro, também fazer com que a criança reflita, o jovem que lê o livro reflita. Quando é escrito um material para criança, tem sempre uma dificuldade de alguns pais, principalmente aqueles que não passaram por esse processo, né? A maioria de nós entramos nesse entendimento dessa filosofia religiosa já adultos. Nós já trazíamos uma bagagem de experiência que não nos permitia lá atrás a alçar grandes voos, a sonhar. Mas a criança sonha. Não existe nenhuma criança que não pergunte, por exemplo, aonde é que fica o céu ou qualquer coisa nesse sentido. E um dos objetivos, esse não é o único, da frase de Jesus é essa, né? Quando ele oferece essa oportunidade de que há muitas moradas, ou seja, há muitos lugares onde espiritualmente nós poderemos estar, no nosso mundo íntimo, o adulto consegue captar, pode não entender, mas ele capta a mensagem. Como você passa uma mensagem tão subjetiva para uma criança? Eu acho que o respeito pela inteligência da criança. E eu tenho outros livros não espíritas publicados também para crianças e jovens, e eu sempre penso isso. Eu não quero dar uma coisa pronta. Eu quero eu respeito a inteligência dele e eu quero que ele reflita e chegue àquela conclusão. Ajudar a construir, né? Participar da construção. Ela consegue. Eu tenho visto na prática, em visitas às escolas que eu vou e vejo o resultado do trabalho que foi feito com o meu livro, e eu vejo que as crianças, elas entendem. E elas absorvem. Engraçado que elas vêm com comentários com coisas muito profundas que às vezes nem eu parei para pensar. E principalmente isso que você falou sobre o céu, sobre o universo. Elas têm reflexões, todos falam isso, desde pequenininho que eu olhava para o céu, para as estrelas e ficava imaginando, pensando o que tinha. Então eu acho que é isso. Não existem respostas prontas para nenhuma pergunta, não importa a idade cronológica em que nós estejamos. Toda resposta, a pergunta é pronta, porque a pergunta é um reflexo dos nossos sentimentos, mas a resposta é uma construção. Isso aí a gente já entendeu, não tem como ser de outra maneira. Quando se fala em Joana de Ângeles, eu achei interessante você citar a Joana, porque as pessoas, elas têm um receio da linguagem da Joana. Falar em Joana de Ângeles para adolescente, o adolescente está aí se preparando para fazer o Enem, vai fazer vestibular para medicina, o outro vai fazer vestibular para engenharia nuclear, e ainda assim há um receio de se mostrar essa linguagem que é uma linguagem espiritual. O espírito, ele é o ser inteligente do universo, então aquilo não é uma linguagem estranha ao espírito. E você falou que você conseguiu
tirar do material de Joana de Ângeles subsídios para o teu livro. O que o evangelizador, o instrutor de mocidade que lê Feliz Adolescer vai encontrar? Existe uma preocupação da Joana de Ângeles que essa fase é um preparo, que ela chama, um preparo para os jogos da vida adulta. Ou seja, nós passamos por esse período da adolescência para nos prepararmos para adquirirmos condições para conseguir a convivência na fase adulta, digamos assim, da vida. E são onde nós encontramos os jogos. Que jogos são esses? Saber aceitar as situações, não ser invasivo, ter uma boa relação e seria lembrar da questão das leis morais, que são as leis que regem essa convivência do ser humano com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Então, quando o adulto ele é invasivo, se intromete demais, ele está construindo para esse adolescente um movimento de medo, um movimento de também procurar controlar as coisas. O que a Joana de Ângeles ela fala? Ela fala que a importância do adulto nesse período é dar um suporte relacional de convivência com esse sujeito, com esse menino ou essa menina que está passando por essa fase. Quando nós falamos em trabalhos para adolescente e criança, nós cercamos de muito cuidado, porque é o cuidado que nós temos que ter, porque nós estamos construindo, não um ser espiritual, porque isso aí é construção divina, mas nós estamos ajudando esse ser espiritual a se reconstruir no seu processo evolutivo. Esse é um assunto muito complexo e nós vamos para um intervalo, voltamos rapidinho. Acredite na vida, acredite em você, acredite naquele que nos indicou o caminho da luz e da libertação. Descobrir você é o que nos faz sermos todos irmãos. Você é capaz de viver o exemplo que o Cristo deixou. Já faz tanto tempo e pouco mudou. Comece em você a busca da paz, somente o amor pode o mundo mudar. Seja um instrumento de transformação, vamos fazer desse mundo uma grande nação. Descubra em você é o que nos faz sermos todos irmãos. Você é capaz de viver o exemplo que o Cristo deixou. Já faz tanto tempo e pouco mudou. Respire bem fundo no amanhecer, sinta a brisa do mar batendo em você. Olho verde, as estrelas, o céu, o ar e os raios de sol a nos aquecer. Descubra em você é o que nos faz sermos todos irmãos. Você é capaz de viver o exemplo que o Cristo deixou. Já faz tanto tempo e pouco mudou.
Acredite no amor, acredite no homem, acredite na vida, acredite em você. Acredite naquele que nos indicou o caminho da luz e da libertação. Descubra em você o elo que nos faz sermos todos irmãos. Você é capaz de viver o exemplo que o Cristo deixou. Já faz tanto tempo e pouco mudou. Comece você a buscar na paz. Somente o amor pode o mundo mudar. Seja um instrumento de transformação. Vamos fazer desse mundo uma grande nação. Descubra em você o elo que nos faz sermos todos irmãos. Você é capaz de viver o exemplo que o Cristo deixou. Já faz tanto tempo e pouco mudou. Respire bem fundo no amanhecer. Sinta a brisa do mar batendo em você. Olha o verde, as estrelas, o céu, o ar e os raios de sol a nos aquecer. Descubra em você o elo que nos faz sermos todos irmãos. Você é capaz de viver o exemplo que o Cristo deixou. Já faz tanto tempo e pouco mudou. Parará, pá, pá, parará, parará, pá, pá, parará, parará, pá, pá, parará, parará, pá, pá, parará. E nós estamos conversando nesta tarde de sábado de festa com duas pessoas, dois companheiros que pensam em você, pai, mãe, adolescente, evangelizador, com dois materiais excelentes, um para crianças e o outro para adolescente. Nós entramos no intervalo conversando com o Álvaro e eu quero concluir o nosso pensamento. Ele está falando que o adolescente ele não quer se sentir invadido. Como os pais de posse de materiais que ensinem a ele a ver com um olhar diferente esse mundo do adolescente, deveriam se comportar para que a relação ficasse mais amena até que o adolescente chegasse na idade do entendimento. Santo Agostinho, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que a missão dos pais é aproximar o seu filho de Deus. Para isso, não existe saber do mundo, ou seja, desde a pessoa que é mais sábia até o mais ignorante podem desempenhar essa tarefa. E ele diz um pouco mais à frente que o Espiritismo facilita isso. E nós ficamos pensando, até mesmo no livro, uma reflexão sobre isso. Em que o Espiritismo facilita isso? Quando nós adotamos uma postura materialista na vida, o materialismo, ele faz o quê? Nos distrai daquilo que realmente devemos fazer. E o próximo passo depois da distração é a indiferença. Nós nos tornamos indiferentes. Então o Espiritismo facilita quando ele nos informa os reais objetivos ou aquilo que nos compete na atual existência. Então nós conseguimos adquirir com isso uma atenção afetiva que não é invasiva, mas é uma presença amiga. Uma presença que ajude a esse adolescente a enfrentar esse turbilhão que é esse período. Às vezes os pais chegam e dizem assim, meu filho não para quieto, ele fica andando, falando. Alguns adolescentes têm essa postura, né? Falam andando, discutem as coisas andando, numa postura, o corpo fala demais também, gesticula. Então nós, como pais, que já adquirimos digamos assim, passamos por esse turbilhão, nós temos a condição de oferecer a esse adolescente uma praia para essas ondas, como se nós fôssemos uma praia onde essas ondas vão bater. Então a nossa postura é uma postura de nos relacionarmos de forma amorosa, tranquila, que muito desses efeitos de turbilhão vão passar. É que a gente, muitas vezes, quando a gente vive uma situação, a gente acha que aquilo não vai passar, mas vai passar. Então aquele período
ele vai ceder lugar para outros comportamentos que esse adolescente vai adquirir. Então, Santo Agostinho assevera no livro Evangelho segundo o Espiritismo que a minha atitude é trazer a esse adolescente experiências de Deus. Nós vivemos num mundo em que temos experiência de várias coisas, mas poucas experiências de Deus. Muito bom. E para isso eu preciso primeiro ser permeável à experiência de Deus, à existência de Deus. Flávia, você recomendaria a muitas moradas na casa de meu pai para evangelização? Ah, certamente. As pessoas me perguntam muito, como eu tenho 2 filhas, né? Elas já têm 18 e 15 anos, mas me perguntam desde que elas são pequenas, como é que eu evangelizei, como é que elas conhecem tanto da doutrina e a forma que eu as criei, né? Como é que foi? E foi com o Evangelho no Lar. Desde pequenas, elas iam lá para o Leon Denis, tinha uma creche, eu não sei se ainda tem a creche, né? E elas ficavam ali primeiro e depois foram para a evangelização. Depois nós nos mudamos, mas continuamos a uma casa ligada. E o Evangelho no Lar, para mim, foi o imprescindível, assim, para eu mostrar para elas, ensinar essas coisas, né, do Evangelho. Só que eu tinha muita dificuldade com livros. E eu não conhecia ainda os livros infantis espíritas. Aos poucos eu fui conhecendo e fui adaptando o Evangelho no Lar que eu tinha aprendido na casa espírita só para os adultos. E como não tinha um livro específico na época, hoje já tem vários, né, voltados para a evangelização infantil no lar, eu comecei a pegar esses livros, e não só espíritas, o que eu achava que tinha uma linguagem que fosse edificante, que falasse de caridade, que falasse bondade, eu levava. E aí elas eram muito pequenas, ainda não tinham muita paciência. Então, meu Evangelho no Lar começou durava acho que 10 minutos. Eu fazia uma colocava lá um copo d'água, fazia uma prece e eu contava uma história para elas. Eu contava às vezes só um pedaço, mostrava a ilustração do livro, falava um pouquinho, aí falava de Deus, falava de Jesus e pronto, agradecia e terminava ali. Hoje, continuamos com o Evangelho no Lar e hoje ele é muito maior. Só que como elas acostumaram com os livros de história, material de apoio, a gente continua, só que hoje já um material voltado para o jovem. O livro da Flávia, ele tem uma ilustração linda, muito bem ilustrado, as figuras são bastante chamativas, bastante interessantes, e a Flávia me mostrou uma coisa muito linda que tem aqui no meio do livro, é um desenho do universo. Então você que é pai, você que é evangelizador, que está nos ouvindo, que ainda não veio aqui à Bienal 2015, venha, passe aqui no Pavilhão Verde, passe aqui no estande do Leon Denis e você vai encontrar esse livro maravilhoso. Se você estivesse aqui agora, você ainda poderia levar o livro autografado, mas como você não está aqui agora, isso não significa que você não possa vir e levar o livro. Agora, uma curiosidade agora particular de avó, tá, gente? Para quantos anos você recomendaria esse livro? É complicado para mim. Eu acho que livro não tem idade, porque eu leio livro de criança. Mas nesse caso... Mas eu acho que ele tem pouco texto, só que o assunto dele é complexo, né? Sim. Ele fala dessa passagem do Evangelho das muitas moradas. Então, mas eu acho que o texto é voltado para criança de 5, 6 anos de idade. Mas uma criança de 5, 6 anos, ela pode não pouquinho. entender o subjetivo, mas ela já consegue assimilar o conceito. Quando você fala em algo que não é palpável, elas conseguem assimilar, já entendem a coisa do ar, que você não consegue pegar, mas está ali. Então, talvez essa idade seria a idade ideal para o livro. Eu acho que sim. E as gravuras, né, chamam bastante atenção. Você já contou o que te levou a escrever? Sim. Tá. Outros virão depois desse? Eu espero que sim. Eu queria falar de outras passagens do Evangelho também. Eu quero muito fazer outros. E sempre assim com essa parceria com bons ilustradores, porque eu acho imprescindível para a criança ela ver uma boa ilustração, a capa do livro chamar a atenção, tanto da criança quanto do adolescente. Às vezes a gente costuma comprar o livro muito pela capa, né? Pelo título, pela indicação, mas também pela capa dele. Então eu quero continuar assim. Essas nossas conversas aqui na Bienal não só tem o objetivo de mostrar o material que está disponível aqui no estande da CELD, mas de mostrar a importância de cada material. Veja bem, até alguns anos atrás, nós que somos pais
Eu que agora já sou avó e tive minhas crianças pequenas na evangelização, me lembro bem da dificuldade que as meninas que evangelizavam tinham, né? Elas tinham que criar desenhos, elas tinham que criar histórias, e isso criava uma dificuldade muito grande, porque tomava um tempo enorme. Hoje em dia existe material pronto, né? E materiais que não só ajudam a manter a criança ali na salinha de evangelização, porque hoje já se entendeu, graças a Deus, que evangelização também é recreação, mas é algo diferente. Você vai recrear a criança, não porque você quer entretê-la enquanto a mãe ou o pai está fazendo uma atividade na casa espírita, mas porque você está construindo um pensamento que ela vai levar mais adiante quando ela chegar na adolescência e também na idade adulta. E por falar em adolescência, eu fiquei também curiosa com o fato. Por que escrever um livro para adolescente? Você não deve ter filhos adolescentes, né? Já passaram agora, dessa né? idade. Já passaram dessa idade. Esse material é algo para facilitar o diálogo. O diálogo ele é fundamental na existência humana. Carecemos de diálogo, porque queremos falar e não queremos ouvir. Então, esse livro ele se destina a facilitar esse diálogo. Existe um pensamento de um dos autores que eu recolhi, que está no livro, um teórico argentino, um psicanalista Roberto Granha. Ele diz que existem quatro pontos importantes na relação com o adolescente, que é um pouco também que nós pais precisamos parar para pensar. No nosso mundo de muitas coisas, nossa agenda às vezes está muito lotada de coisas. Ele diz o seguinte: a primeira coisa é você precisa ter coragem, porque você está na alça de mira. O adolescente ele te mira para construir a sua identidade. Será que você está falando o que está falando é certo? A segunda coisa é a compreensão. Precisamos compreender essa fase. A terceira é a coerência. Precisamos ser adultos coerentes. E a última, que ele diz, a mais importante, precisamos de consistência. As nossas relações muitas vezes são líquidas. Elas se desfazem como se fosse uma coisa banal. Mal comparando, né? Nós estamos aqui perto de uma praça de alimentação. Nós temos muitos pais que são fast pais, são pais de passagem. E uma das importâncias é que a gente tenha tempo para esse adolescente. Então nós precisamos ter consistência na nossa relação. Não é uma relação de passagem, é uma relação significativa para mim e para o outro, que está num momento muito importante da sua vida. Isso que o Álvaro está falando é muito importante, porque nós costumamos confundir fala com diálogo. A fala é o ato da expressão e que todo mundo pode falar qualquer coisa. Agora, dialogar, que é construir uma relação, é bem diferente. E hoje, com materiais como esse, que propõem essa questão da construção, eu creio que nós estamos passando uma informação importantíssima. Aliás, a Bienal tem esse objetivo de dizer por que nós precisamos tanto de um apoio para a nossa fala, que é o apoio da leitura. A literatura é algo que constrói e permanece. Porque um livro, a não ser que você o rasgue ou o queime, ou o jogue fora, ele é permanente. Não é igual a informação de um filme, de qualquer outra coisa que você olha agora e amanhã já mudou, já tem uma coisa diferente. O livro não, o livro ele é construtor porque ele permanece, ele fica. E nós estamos sentindo muito prazer em divulgar essas duas literaturas, uma para criança, outra para adolescente, e gostaríamos de dizer da nossa felicidade, porque nós estamos aqui numa construção, num diálogo, que é diálogo de meios de comunicações diferenciados, que é a TV, é o rádio, é a literatura, e esses meios de comunicação estão começando um namoro para construir um casamento que a gente espera que dure muito tempo, porque nós estamos com o mesmo objetivo, o foco é o mesmo. Nós queremos divulgar a doutrina espírita. Nós queremos mostrar o quanto a doutrina dos espíritos ela é importante na construção desse mundo que nós sonhamos tanto, que nós queremos. E isso é importante, que nós tenhamos materiais permanentes, materiais que durem, que possam ficar conosco. E nesse momento é um prazer muito grande para o nosso stand receber esses dois autores. Nós desejamos que vocês possam construir outros diálogos
né? Recomendamos o livro aos evangelizadores. Nós perguntamos agora há pouco aqui para o Álvaro se o livro era para o adolescente. E ele sabiamente disse, não é proibido, mas ele é recomendado para o evangelizador e para os pais. Então, vocês pais que estão assistindo agora pela TV Nova Luz, ou estão nos ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro, conheçam o livro. Busque no stand aqui, a Bienal ainda vai até domingo que vem, ou na livraria da Céu Editora, os 2 materiais. Que eu tenho certeza que vocês vão ficar, assim, com materiais maravilhosos para trabalhar sua criança e seu adolescente. Nós estamos finalizando essa nossa conversa aqui nesse momento e gostaríamos das palavras finais de vocês dois. Flávia. Bom, eu quero agradecer o convite, né, a oportunidade de estar aqui, e eu espero que tenha tocado um pouquinho o coração de cada pai, de cada evangelizador que escutou, e que faça a leitura de livros para crianças em casa, né, livros espíritas, e que comece o evangelho no lar, e que mostre para eles que e acredite que é possível ensinar, sim, mesmo as partes mais complicadas ou mais difíceis do evangelho. Gostaria de agradecer o encontro de hoje com vocês, ao Clube de Arte, por essa oportunidade que está sendo oferecida para todos nós, para crescermos juntos. Acho que a palavra-chave é essa, precisamos crescer juntos, enquanto sociedade, enquanto família, para colhermos bons frutos. Muito bom. E nós agora convidamos a vocês, para que vocês passem lá para o nosso laude externo, para fazer o autógrafo dos livros. Desejamos sucesso, e nesse caso aqui não é um sucesso de venda, mas um sucesso de assimilação do material, que eu tenho certeza foi construído com muito amor, muita paz aos dois. Boa tarde.